das maiores paixões do brasileiro é o café. Mas você sabia, bonitinha, e você também, bonitão, que o café teve uma importante participação na história do nosso país? Isso aí. A nossa produção foi conferir a exposição Arte nos Tempos do Café. Vamos ver? Rodou. Essa exposição, o que ela tem de diferente? Quer dizer, na verdade ela trata do tema café, mas não é uma exposição sobre o café, é uma exposição sobre a arte que aconteceu nos tempos do café, de 1890 a 1930, né? A exposição ela reproduz os contextos, né, dessa época, essa mudança radical do estado de São Paulo e principalmente da cidade de São Paulo. Então é interessante quando a gente volta para trás e vê a nossa cidade sendo urbanizada por meio de imagens aqui, né? São fotografias da São Paulo antiga, dessa época, quando ela, na verdade, ainda ela de perfil colonial, do início do século até o início do século XIX, ela se moderniza por conta desses lucros da economia do café. O que tem de interessante aqui é justamente a diversidade de peças que o visitante encontra aqui, como objetos, mobiliário, pinturas, esculturas e imagens, vídeo, né? Enfim, todas essas situações e contextos da época e as consequências dessa economia cafeeira para o estado de São Paulo e para a cidade. A importância de se trazer para o debate esse tema do café e essa exposição aqui no Palácio dos Bandeirantes, né? É porque ela associa e interliga todos esses contextos, o contexto social da época, o contexto cultural, o contexto político, porque na verdade a chamada República Velha, ela também está aqui representada pelos retratos dos governadores da época, que alguns desses eram desse contexto rural da cafeicultura, de cidades do interior, aqui como Batatais, Campinas, Itu, né? Desses locais onde eram produzidos, né, o café, a lavoura do café. E, além disso, essa exposição permite que o visitante, além da visita ao palácio, porque já é uma visita interessante, tanto do ponto de vista arquitetônico, quanto também por ser a residência do governador e sede administrativa do governo do estado, há também agora as exposições temporárias, onde a gente pode mostrar, além da exposição aqui no mezanino, tem o passeio ao jardim, onde o visitante também pode ver e apreciar os pés de café aqui plantados e uma flora bastante interessante aí nesse percurso pelo jardim. O Palácio dos Bandeirantes é um palácio-museu aberto ao público, com visita gratuita aqui. Só não abre às segundas-feiras, mas abre todos os dias da semana, e das 9 às 5 da tarde. E então está sendo montada no mezanino, são montadas exposições temporárias. E essa exposição com o tema do café, na verdade, é uma exposição que conta toda essa história, divididas em núcleos, né, de ideias nessa exposição para justamente retratar esse tema, que é um tema tão importante e tão transformador aqui do nosso estado e da nossa cidade.
A gente começa falando das ferrovias, né, da grande influência das linhas dos trens, que forma muitas cidades do interior aqui de São Paulo, onde a linha do trem terminava, começavam as cidades, né, as pequenas cidades, vilas que foram transformadas em cidades e viraram, essas estações ferroviárias viraram cartões postais das cidades. Depois, no primeiro núcleo, a gente também fala sobre a imigração, né? A grande demanda de mão de obra nessa época para a lavoura do café trouxe muitos imigrantes europeus para aqui, para São Paulo, e principalmente aqui em São Paulo, mais de 70%, por volta de 1880, era de imigrantes italianos. Depois, no começo do século XX, 1906, vieram os japoneses. Então, alguns desses imigrantes são hoje reconhecidos artistas e algumas obras aqui estão representadas, inclusive obras com esse tema do café. E além dessa contextualização da vida na fazenda, a gente também trata de contextualizar os importantes ambientes da elite de cafeicultores nessa época, né? Tudo ainda era importado, então nós vemos como é que eram os ambientes das casas e dos palacetes que começaram a ser construídos nessa cidade, onde o primeiro bairro planejado aqui foi o bairro dos Campos Elíseos. Então, os palacetes começaram a ser construídos ali em Campos Elíseos, Avenida Paulista, e nesses palacetes há então aqui algumas imagens e alguns objetos imobiliários que representavam esses ambientes da época, né? O mais importante também de todos esses núcleos é justamente discutir e que essa economia do café, ela trouxe como consequência importante nesse período a grande evolução da arte moderna brasileira, né? Porque os cafeicultores, eles patrocinaram na época bolsas de estudo para os nossos artistas. Então, alguns foram estudar na Europa e os imigrantes europeus vieram para cá. Então, desse trânsito entre imigrantes europeus e os nossos artistas brasileiros que foram estudar lá, né, a gente tem aqui uma característica peculiar e importante da arte moderna brasileira feita em São Paulo, né, produzida em São Paulo.